Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Bretsky e eu sou psicóloga e coach e eu tô aqui para te convidar a ter um papo sério. E esse papo sério começa com uma pergunta: o que a comida significa na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a comida pode significar um conforto, um prazer, alegria, um consolo, permissão e tantas outras coisas que muitas vezes para nós seria a solução daquele problema. Então a tendência é a gente procurar na comida uma solução para uma angústia, que muitas vezes a gente nem se dá conta do porquê a gente está sentindo ela. E aí, o que acontece? Que a longo prazo, quando eu estou acostumado a fazer isso e essa acaba se tornando o tipo de relação que eu tenho com a comida, muitas vezes essa relação ela pode começar a ocupar um espaço grande demais, um lugar muito grande na minha vida, em que a comida, além de significar tudo isso, ela também significa muitas coisas ruins, porque daí eu acabo associando a comida a um vilão, a uma coisa que é proibida, e isso gera em mim outros sentimentos, como culpa, frustração, arrependimento. E muitas vezes isso vai ficando cada vez maior, vai roubando a minha paz, vai tirando o meu sossego, sendo que muitas pessoas são capazes até de perder aí dias com tanta culpa que carregam em relação a isso, né? Eu digo isso porque muito tempo atrás, quando eu ainda tinha uma relação muito ruim com a comida, antes de fazer todo o tratamento, eu estava me lembrando que eu chegava a chorar, gente. Eu chorava por comer demais, eu chorava por culpa. Então, eu olho isso e eu vejo, caramba, eu chorava por causa de comida. E eu não quero entrar aqui no mérito de se isso é imaturidade ou não. Eu quero olhar para isso como algo que não é normal. Não é normal a gente chorar por comida, porque a comida, ela é só comida, mas muitas vezes a gente não consegue olhar para isso porque a nossa relação está desequilibrada. E aí eu tava conversando com o Diego, meu marido, e eu disse para ele, nossa, olha só, né? Eu chorava por causa de comida. E, gente, cá entre nós, tem tantos outros problemas que talvez necessitam dessa nossa angústia. Como que a comida pode estar ocupando um lugar desse, né, na nossa vida? E aí eu falei, falando com ele, né, eu disse assim, tu não via que isso era estranho, que isso era esquisito, ou que isso era um problema? E ele me respondeu, eu via isso, e eu te falava sobre isso, mas você me dizia que eu não entendia. E realmente, quando a gente está nesse problema, com essas dificuldades, a gente acha que isso é normal e que a gente vai passar a nossa vida inteira assim, sabe? Comendo, sentindo culpa por sentir prazer e chorando, e às vezes perdendo um fim de semana, perdendo uma semana, perdendo a vida por causa de um problema como esse. E mais uma vez, não é um problema pequeno, né? Quando a gente olha, parece tão superficial, mas só quem viveu isso sabe o quanto isso ocupa espaço realmente na nossa vida e o quanto isso demanda uma energia que a gente às vezes poderia estar gastando em outras coisas, não é verdade? E aí que eu queria gravar esse papo sério hoje para falar sobre isso, de que não é normal a gente chorar por comida, porque se a gente olha uma comida, ela é só comida. Quando ela começa a ter um poder sobre mim, quando ela começa a ter uma certa influência, um domínio sobre mim, é aí que eu tenho que olhar que isso também não é normal. Porque quando eu vejo um brigadeiro, eu olho ele e ele é só um brigadeiro, mas às vezes ele significa muito mais que isso. E é aí que tá a dificuldade desse significado da comida, né? Então, às vezes eu dou um poder para ele que não é dele. E aí ele gera essa imposição e não mais uma escolha em comê-lo. É como se eu me sentisse impelida toda vez que eu vejo um alimento que eu gosto e eu não tivesse a consciência que eu tenho essa escolha. E isso eu só comecei a me dar conta depois de um tratamento, depois de um acompanhamento,
em que eu tinha que entender qual era essa grande angústia que eu carregava e por que a minha relação com a comida estava tão desequilibrada, né? E aí a gente vai investigando N fatores. Às vezes pode ser uma história de várias dietas, de pensamentos obsessivos com comida, às vezes uma história familiar, às vezes o contexto que você está inserido é muito sobre comida, só se fala sobre isso, ou só se fala sobre imagem corporal, só se fala sobre emagrecimento, e a gente associa muito, né? Emagrecimento e comida, mas o emagrecimento é muito mais que isso. O emagrecimento é um comportamento em todas as áreas da minha vida, é um comportamento sobre mim mesmo, né? Talvez é um pouco complexo agora para eu explicar para vocês nesse sentido, mas a relação com a comida é um sintoma, então, de algo em mim que não vai bem. É uma coisa que eu costumo falar bastante. Mas é isso, começa a se questionar. E se você realmente chora, sofre por causa da comida, eu quero te dizer que existe solução. Existe sim uma relação mais equilibrada, mais saudável. Isso pode ser alcançado com tratamento, com acompanhamento profissional, com um profissional especializado. Então procure ajuda. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou, compartilha nos seus stories, comenta aqui, deixa um recadinho para mim que eu vou ficar muito feliz em saber disso. E manda para alguém que talvez está precisando ouvir essas palavras. Um beijo e até o próximo vídeo.